dia! Hoje é domingo, dia 28 de abril. Estamos finalizando o mês. Eu vou testar aqui com vocês o som, porque hoje a minha equipe técnica não está presente. Então vamos ver se está tudo ok. Faltando aí um pouquinho menos de um minuto para a gente começar a live. Vamos ver. Então, estamos com o som, tudo funcionando muito bem. Pontualmente 10 horas, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é domingo, dia 28 de abril, e vamos falar sobre Reinventando as Organizações. Um livro maravilhoso, ganhei de presente do meu amigo e sócio Cícero. E ele é de um autor americano, e eu queria falar rapidinho, antes da gente entrar na live em si, sobre essa editora Voo. Vale a pena vocês conhecerem, se eu não me engano, é a primeira do Brasil, a primeira editora da empresa tipo B, que tem preocupações para além da distribuição de lucros, para além do dinheiro e da parte financeira. Por quê? Que eu falei, né? Fiz essa abertura aí com a empresa B. Porque é sobre isso que o livro vai falar hoje, tá? Então, esse livro, ele ajudou a mudar o foco da discussão sobre o que há de errado na gestão, o que não estava mais funcionando e o que é possível ser feito. Bom dia, mãe, seja bem-vinda. Inspirando, então, líderes a adotarem práticas radicalmente mais poderosas, significativas e com propósito. Então, tem tudo a ver com essa questão da empresa B. Depois vocês pesquisam aí, dá um Google para entender melhor quais são as características, variáveis e o que significa ser uma empresa B. A empresa B, ela presta conta para a sociedade, inclusive, é muito legal. E vocês vão entender a correlação ou a relação quase que direta desse tipo de empresa com a temática do livro, que é Reinventando as Organizações. Então, o Frederic, ele faz uma contextualização histórica, cultural e social em relação à forma com que as empresas, as organizações surgiram e como elas foram ao longo do tempo se adaptando, se organizando, se é que eu posso dizer assim, né? Mas enfim, então a gente vai falar sobre isso. Ele usa a linguagem das cores, né? E o que significa cada um, vou estar aprofundando na live de hoje, mas é muito interessante. O principal, que eu não vou conseguir trazer para vocês, são os exemplos, e o livro ele é super didático, é o livro para ler sim em uma semana. Bom dia, Lilian, tudo bem? Seja bem-vinda. É livro rápido, didático. Nesse caso, essa versão é uma versão ilustrada, então eles trazem ali os desenhos, é tipo quase quer que eu desenhe para entender, né? E vale muito, muito, muito a pena. Bom dia, Gard, seja bem-vinda. Então, o que acontece? Todos nós podemos contar histórias tristes de como a gestão, da forma que a praticamos hoje, drena a nossa vida e a energia no local de trabalho. Vocês concordam com isso ou não? Já ouviram amigos, parentes, vizinhos reclamar da empresa, do chefe, dos colegas, enfim. Organizações em que a burocracia assumiu o controle, locais de trabalho repletos de egocentrismos e jogos de poder, lutas internas e silos organizacionais, organizações em que as pessoas do topo tomam as decisões que deixam as pessoas muitas vezes perplexas, frustradas, sem conseguir entender, compreender, até às vezes qual é o real papel dela ali, o que ela está fazendo dentro daquele contexto, ou por que ela está sofrendo aquelas consequências que muitas vezes aparentemente nem tem relação direta com ela, e às vezes não tem mesmo, né? Acaba sendo uma consequência, um efeito halo de uma tomada de decisão, muitas vezes até sem pensar. Muitos entre nós anseiamos, eu faço parte disso, por algo mais, e repercutem a mensagem de esperança de que está surgindo uma maneira melhor de administrar empresas e organizações. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje.
Esse livro ajuda a mudar a conversa do que não está funcionando para o que é possível. Ajudará você a imaginar um novo futuro para sua organização, deixando-a verdadeiramente poderosa, expressiva e determinada. E aí, gente, eu já vou dar um spoiler aqui que ele traz ao longo do livro, principalmente depois que ele apresenta essa nova forma, esse novo formato. É algo disruptivo. E num primeiro momento, parece que não vai ser possível de ser feito. Mas não é bem assim, tá? São contextos inovadores, diferentes do que a gente já está acostumado. Ele vai contra a onda da burocracia, às vezes até da democracia, que a gente escuta a maioria, mas sempre tem um poder de decisão, vamos dizer assim, os cargos superiores. E a proposta é que isso seja diferente, tá? Ao longo aqui da live, vou estar explicando, fazendo essa contextualização. E eu espero que vocês realmente compreendam, porque os exemplos, a didática e o aprofundamento que ele traz no livro, a gente não consegue trazer aqui em pouco tempo de live, 1 hora de live, vale muito a pena. Eu quero instigar vocês a realmente lerem esse livro, porque vale a pena. Este livro, então, ajuda a mudar a conversa do que não está possível, não está funcionando para o que é possível. O autor acredita que a forma como administramos organizações hoje não funciona mais e que a maioria dos funcionários está desengajada no trabalho. Líderes estão cansados de tentar fazer as pessoas felizes, motivar os funcionários e alcançar resultados. Eu diria mais, além de cansados, os líderes estão esgotados. Eles vivem num fogo cruzado entre a alta direção, o próprio conselho, o que a administração pede e né, o chão de fábrica, que às vezes se torna também desumano, tá? As pessoas estão esgotadas, tá todo mundo fazendo muito mais com menos, então assim, é uma habilidade que a gente precisa desenvolver, fazer mais com menos, mas é muito mais. As organizações, as indústrias, as empresas de modo geral, principalmente os sistemas tradicionais de trabalho, estão esgotando o ser humano, estão esgotando o seu maior bem, o seu maior capital, que é o capital pessoal, que é o capital intelectual, que são as pessoas que compõem cada empresa. O fato de que mesmo as pessoas que escolheram seu trabalho por um profundo senso de vocação saem desiludidas tem muito a dizer sobre quanto a gestão tornou-se desanimadora. E aqui ele fala essa condição da vocação, principalmente porque ele traz alguns exemplos das empresas que ele estudou mais profundamente, e uma delas, que é um grande modelo, é uma empresa da área da saúde, com equipes de enfermagem autônomas, né, com a tomada de decisão distribuída. É muito interessante, vale a pena, tá bem? Oi, Mônica, bom dia, seja bem-vinda, tava com saudade de você. Pode parecer surpreendente, mas há motivos para ter muita esperança. A dor que sentimos é a dor de algo antigo que está morrendo, enquanto algo novo está esperando para nascer. Bom dia, Vitória, seja bem-vinda. Se há muita dor no mundo de hoje, é em parte porque parecemos estar cada vez mais desatualizados e incapazes de lidar com os desafios que enfrentamos. E eu digo até com as atualizações, com as novas gerações, com o avanço da tecnologia, com o avanço do próprio senso de humanidade, as pessoas estão diferentes, as pessoas estão mudando e, consequentemente, as organizações também, porque organizações são feitas de pessoas, concordam? Então, a gente precisa buscar novas soluções que antes não estavam disponíveis, a gente não via outra forma, não tinha todo esse processo de inovação, a gente não via maneiras diferentes de fazer a mesma coisa. E sob este aspecto, estamos prestes a inventar um paradigma de gestão totalmente diferente, um paradigma de gestão totalmente novo. Ele é realmente disruptivo e ele vai gerar crise, ele vai gerar crises pessoais, ele vai gerar crises nas próprias organizações, nos modelos existentes que a gente está acostumado, porque é algo realmente muito diferente. Se você é uma dessas pessoas que sente ser possível, de alguma forma, administrar organizações de maneiras radicalmente mais poderosas, expressivas e determinadas, então
você encontrará muitas pessoas que rejeitarão isso como uma ilusão. Elas vão tentar convencer você de que o que tem em mente é ingênuo e não pode ser alcançado. Então, sim, nós iremos enfrentar muitas frentes de trabalho, de batalha, de antagonismo, muitos desafios, muitas contrariedades. Acho que eu falei, deu uma trava-língua aqui. Muitas pessoas contrariadas com as nossas decisões, com essa nova forma de governar, porque a gente precisa aprender como fazer isso. E como é algo que a gente não tem referência, né, anterior ou histórica, pode parecer quase que uma loucura. Temos então 5 visões de mundo diferentes. Essa é a contextualização histórica que o Frederick traz, o autor traz. No contexto histórico das organizações, vamos compreender cada uma delas com suas diferentes variáveis e características. Então eu fiz um resumo do livro, quase metade, ou um pouco mais da metade do livro, fala sobre essas características e essas diferenças entre essas visões de mundo. E claro, a gente vai aprofundar na última, que é a visão teal, que a gente já vai trazer e falar mais sobre isso. Então são 5, tá? A primeira visão de mundo é a visão de mundo vermelha, que o autor traz como uma visão de mundo impulsiva. Por milhares de anos, as pessoas viveram em clãs. Respeitavam os mais velhos, mas não havia chefe, hierarquia e divisão de trabalho significativa. Há cerca de mais ou menos 10 mil anos, surgiram sociedades com milhares de pessoas e essas milhares de pessoas precisaram ser organizadas, precisaram ser reorganizadas dentro de um contexto mais amplo. Para lidar com todo esse novo nível de complexidade social, o papel do chefe surgiu então para fazer cumprir a ordem social, por meio às vezes até da força bruta quando necessário ou se necessário. Então começou ali a construção de um sistema que a gente chama e conhece até hoje como um sistema piramidal, né? Já pensando na hierarquia da organização. Pessoas nesse estágio, com essa visão de mundo vermelha ou impulsiva, operam de maneira bastante impulsivas e egocêntricas. Cada um quer resolver o seu problema, quer fazer aquilo que lhe compete. E não existe uma visão integrada, uma visão de conjunto, uma preocupação com o outro. Bom dia, Karine, seja bem-vinda. E aí a frase é: ou você é mais poderoso e sujeita a outra pessoa à sua autoridade, ou você é menos poderoso e mostra fidelidade ao seu chefe, que agora tem a obrigação de cuidar de você. Então, é um sistema inicial. E aí, gente, não tem certo e não tem errado. A gente precisa contextualizar a época e o momento onde essa construção, né, de modelos organizacionais foi acontecendo, ou foi sendo construída, foi sendo desenvolvida, tá? O fato é que a gente não pode ficar engessado, a gente não pode desconsiderar a evolução de tudo, a evolução da humanidade, a evolução tecnológica, a evolução da informação e querer ficar lá no tempo das cavernas ou nessa visão de mundo vermelha, impulsiva e egocêntrica principalmente. O vínculo das organizações vermelhas é a lealdade e o medo que o chefe inspira para manter todos na linha. Organizações vermelhas tendem a ser instáveis e não têm boa escalabilidade. É mais difícil de duplicar, mas são altamente empreendedoras e reativas em um ambiente caótico. São pessoas que conseguem sobreviver no meio do caos. E todas elas também, vocês vão ver que têm as suas características positivas. E ainda bem que existiram ao longo da história para nos trazer aonde nós estamos chegando hoje, tá? Então, assim, a gente precisa reconhecer, a gente precisa ser grato a esse movimento, a essa condição histórica, porque em função desse passado, né, dessa história, que a gente conseguiu também evoluir empresarialmente falando. Por exemplo, as empresas de pequeno porte, em que os chefes fundadores fazem tudo o que for preciso para ter sucesso e se envolver em tudo, sem se importar com as estruturas ou os processos. É o dono, ele que entende, que sabe do negócio dele, do propósito dele, e ele tem ali as pessoas que compõem a sua organização para fazer cumprir.
fazer o que tem que ser feito simplesmente, né? Troca tempo por dinheiro e pronto, acabou, tá? É o famoso ditado de manda quem pode e obedece quem tem juízo. Organizações vermelhas vieram com duas inovações extraordinárias: a divisão do trabalho e a autoridade de cima para baixo, permitindo que os grupos trabalhassem juntos para lidar com níveis de complexidades ainda sem precedentes. Hoje essas complexidades são ainda maiores e outras, mas na época foi o primeiro nível de complexidade que se enfrentou organizacionalmente falando. E aí vamos para a segunda visão do mundo. É a visão do mundo âmbar ou conformista. Na visão do mundo conformista, as sociedades agrárias altamente estratificadas em classes sociais eram, né, em classes sociais ou castas. Mantinham-se ainda então aqueles clãs de antes da Sociedade Vermelha. As pessoas aprenderam a controlar a impulsividade, então já surgiu uma melhora, né, uma evolução do modelo anterior. Aprenderam a internalizarem as regras e a exercitarem a autodisciplina a serviço de uma crença comum. Então, qual que foi o upgrade da visão conformista? Ela começou a ter um objetivo comum, né? Então, não era mais só o que o dono mandava, ou queria, ou enxergava para sua organização, mas começou a ter uma visão um pouco maior. Não vamos falar que é uma visão completa, uma visão de conjunto total, mas começou-se a dar espaço para as pessoas, pelo menos, entenderem, compreenderem o que elas estavam fazendo ali. A culpa e a vergonha são o liame da sociedade, e as pessoas gastam muita energia tentando se encaixar, vestindo as roupas certas, fazendo o que é esperado, tendo os pensamentos corretos. Então, na visão âmbar, e a condição conformista tem relação direta com isso, é essa condição de você se sentir pertencente, querer se encaixar em um contexto, muitas vezes até sem fazer parte daquele contexto. Então, gera crises, é complexo, mas já tem ali o processo de modelagem, vamos dizer assim. Bom dia, Lucas, seja bem-vindo. As organizações âmbares possuem posições claras que se acumulam em uma pirâmide hierárquica. Vivem em um mundo de estabilidade e certeza. Todos sabem o que se espera de suas funções, existem rituais, processos estáveis que tornam a vida previsível para todos. Isso é maravilhoso, tá? Começa a existir ali uma ordem lógica, uma cronologia, uma forma organizacional mais explicitamente organizada, vamos dizer assim, né? Existem ali os papéis claros, as funções definidas. Qual é o problema maior, na minha visão, da organização âmbar? Ela não sabe agir ou reagir frente a um contexto diferente do que aquilo que estava previsto. Então, a frase dela é: jogue de acordo com as regras e você será salvo e se tornará parte do grupo. Desrespeite as regras e você será rejeitado para sempre, né? Então, para ser um de nós, para ser considerado um de nós, você tem que ser igual a nós, né? Ou o mais parecido possível com a gente. Mas as organizações âmbares também trouxeram avanços. Lembra que nessa contextualização histórica é bom e a gente deve ser grato a tudo que aconteceu, porque nós chegamos no nível de hoje e ainda vamos melhorar muito graças a essas vivências e essas experiências e esses avanços do passado, tá? Então, são 3 os avanços que as organizações âmbares trouxeram para a gente. Primeiro delas são os processos replicáveis. O conhecimento não depende de uma única pessoa e, desse modo, ela pode ser substituída e a organização continuará operando perfeitamente. Então, perdeu-se o medo, né, da troca ou da estabilidade, vamos dizer, em si, em função de que se uma pessoa que era a única que sabia fazer determinada coisa saísse da empresa, tudo parava ou demorava muito tempo para ser recuperado aquele conhecimento, aquela informação. Então, com processos claros, funções definidas, né, é tudo simples, qualquer pessoa, obviamente, que com conhecimento, competência técnica, chega ali e pode substituir mais facilmente quem estava anteriormente.
Ela também trouxe o avanço do organograma estável. Então, trouxe aí os nomes, né, os cargos formais, as descrições de cargos, a linha de subordinação, então, o processo piramidal bem explícito, onde o pensamento acontece sempre no topo e a execução na base, tá? Então, ela tinha o processo piramidal e hierárquico que a gente conhece, entre aspas, de cima para baixo. Partem do pressuposto oculto de que existe uma maneira certa de fazer as coisas, de que o mundo é ou deveria ser imutável e de que o emprego para toda a vida deve ser a norma. Então vem ali aquela condição da segurança, da estabilidade, tá? E aí vem a pergunta, né? O mundo é imutável? Nós somos imutáveis? Então, esse pressuposto, ele é irreal. Hoje, nos dias de hoje, eu diria até que ele é irracional. Não sei se vocês concordam comigo, tá? E aí a gente amplia e vai para a terceira visão do mundo, que é a visão de mundo laranja ou realizadora. E aí aqui no livro, gente, olha só, ele traz, conforme as visões de mundo, ele vai mudando a cor, tá vendo? A visão de mundo vermelha, aí depois tem a âmbar, tá? Aí vem a laranja, então depois tem a verde e tem a teal. Então ele vai, é didático esse processo para ir ficando bem claro para a gente como é que funciona toda essa dinâmica dentro dessa explicação histórica dele. Então, na visão de mundo laranja, ou realizadora, foi aonde começaram e surgiram as revoluções científicas e industrial. O mundo é percebido então como um mecanismo complexo cujo funcionamento interno e as leis naturais podem ser investigados e compreendidos. E aí a frase é: se eu for mais rápido, inteligente, inovador do que os outros e entender e manipular o mundo, como funciona essa dinâmica, eu alcançarei mais sucesso, mais riqueza, lucros, participação no mercado e tudo mais o que eu desejar. Então, é uma visão que começa a fazer acontecer, mas também é uma visão limitada, porque que bom se tudo dependesse só da gente, né? As organizações laranjas dominam o pensamento gerencial hoje e é a perspectiva que permeia o que é ensinado nas escolas e de negócios em todo o mundo. Então, hoje, ainda, database 2024, nós estamos vivendo nesse contexto, ou nessa visão de mundo realizadora, nessa visão de mundo laranja. A gente adentrou a evolução das outras visões de mundo, então a gente tem o processo da hierarquia, a gente ainda tem o processo piramidal e a gente está começando a abrir ou a integrar esses contextos dentro dessa visão de fazer o que precisa ser feito. As organizações laranjas, elas são vistas como máquinas e as pessoas são as engrenagens, as partes que fazem essa máquina ligar, girar ou acontecer, podendo transbordar de energia e movimento, mas também podem vir a se sentir sem vida e sem alma. Porque o que acontece? A partir do momento em que a máquina está girando, a gente pode, talvez, sem perceber, entrar num processo automatizado e literalmente funcionarmos como robôs ou como máquinas, tá? Então a gente pode sim vir a desenvolver esse processo automatizado. Ontem a gente estava conversando aí falando, né, das nações zumbis, então um processo quase que impensante. E a gente precisa cuidar disso, tá? Porque sim, a gente se torna pessoas, funcionários, líderes, chefes, diretores, realizadores, mas a gente precisa cuidar para não entrar aí no rolo compressor, né, da vida humana ou da vida da organização em si e esquecer que existem outros motivos para viver. Quais são então os avanços das organizações laranjas? São 3 também: inovação, prestação de contas e meritocracia. Vamos fazer aqui um breve resumo de cada uma delas. Inovação são as iniciativas multifuncionais. Então, com a integração, com essa visão mais de engrenagem, de interdependência, né? Se você continuar otimizando, inovando de modo mais rápido que a concorrência, começa ali também o processo da competição, os lucros e a participação de mercado virão para você. Entra ali o propósito e a condição de
ter que fazer algo novo o tempo todo. O segundo avanço das organizações laranjas é a prestação de contas. Então a gente começa aqui a ter uma gestão por objetivos, explorando a inteligência e a criatividade e dando liberdade para encontrar a melhor maneira de conquistar esses objetivos, de conquistar esses alvos, de alcançar, né, de realizar, de ter esses resultados esperados, tá? Então a gente começa aí a ter um gerenciamento mais funcional. E aí a gente tem o terceiro avanço das organizações laranjas, que é a meritocracia. Ou seja, qualquer pessoa pode subir de degrau e o mais inteligente deve liderar o grupo. Começa a existir ali uma mobilidade profissional. Ela passa inclusive a ser a norma, ou seja, aquela condição de segurança, de querer ficar, morrer, se aposentar no mesmo lugar, na mesma empresa onde você trabalhou a vida toda, ela deixa de existir, tá? Como a gestão é por objetivos, a gente começa a ter essa condição da mobilidade profissional. A partir do momento em que aquilo não faz mais sentido para você, você vai buscar um novo lugar para se encaixar. Com a maioria das nossas necessidades básicas atendidas, as empresas tentam cada vez mais criar necessidades, alimentando a ilusão de que mais coisas que realmente não precisamos nos farão felizes e completos, tá? E aí começa uma intervenção, uma ingerência da organização na vida humana, na vida pessoal, né? Na vida humana não, mas na vida pessoal. E aí a gente vai então para a quarta visão de mundo, que é a visão de mundo verde ou pluralista, como o autor coloca. Nessa visão de mundo pluralista, as pessoas se esforçam para pertencer realmente, para promover laços estreitos e harmoniosos com todos. Então, é a organização em que todos têm um lugar. Os colegas cuidam um dos outros e a felicidade de cada membro importa. É importante, inclusive, para o sucesso geral da organização. Aqui a gente começa a trazer a humanização para dentro da organização, tá? Os líderes das organizações verdes insistem que as pessoas são mais do que engrenagens na máquina organizacional. Então a gente passa a ver a organização para além daquela máquina em funcionamento. A gente começa a considerar o ser humano, as pessoas, os interesses. As organizações verdes costumam se esforçar para inspirar os seus funcionários a grandes feitos. As pessoas começam a perceber a importância dos aspectos leves de gestão. Não é mais manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? E quem manda, entre aspas, quem lidera, muitas vezes ele compreende um contexto maior, ele conhece os seus subordinados e ele conhece principalmente as necessidades dos seus subordinados. E quais foram os três principais avanços das organizações verdes? O empoderamento, uma cultura baseada em valores e a valorização dos stakeholders, ou seja, de todos os envolvidos. Então, o que é o empoderamento, né? É onde as pessoas começam a desenvolver uma antipatia natural por hierarquias. Então, aquele processo piramidal, ele começa a se inverter, até chegar ao ponto de não existir mais, que é na próxima visão de mundo, tá? Ainda não é na verde. Os gerentes são treinados para inspirar as suas equipes em vez de dirigir o topo da pirâmide, tá? Então começa a haver ali uma integração, uma intercooperação, até eu diria. E aí o segundo avanço é a cultura baseada em valores, os valores que realmente inspiram os funcionários, orientando-os para que tenham poder para tomar as decisões certas. Então, os funcionários cada vez mais sabem o que eles estão fazendo ali. Eles sabem a importância do seu papel, da sua função, do seu cargo, da sua presença, daquilo que ele realmente representa dentro daquela organização. E aí vem o terceiro avanço das organizações verdes, que é a valorização dos stakeholders. Então, as empresas têm responsabilidade não apenas com os investidores ou com os seus fundadores, com, né, o seu grupo direcional, vamos dizer assim,
mas elas também se importam e têm responsabilidades e querem cumprir essas responsabilidades com os seus funcionários, com os seus clientes, com os fornecedores, incluindo aí as comunidades locais, a sociedade em geral e até o meio ambiente, devendo então equilibrar todos esses interesses. É um modelo de desenvolvimento que nos ajuda a entender as visões de mundo diferentes. Então ele começa a integrar, inclusive, essas visões de mundos antigas, passadas e até muitas vezes já desatualizadas, tá? Eu diria que essas organizações, ela tenta pegar aquilo que deu certo nessa contextualização histórica, né? E a ampliar, melhorar dentro dessa humanização, que eu diria, tá? E aí vem a quinta visão de mundo, que é a que realmente importa e que o autor passa a maior parte do livro explicando, trazendo e fazendo correlações e comparações. Eu até trouxe aqui, deixei marcado no livro, dessa vez deixei marcado, para não fazer vocês ficarem esperando eu procurar a página, né? Para fazer um tipo de comparação, por exemplo, em relação ao processo de remuneração e incentivo das 4 organizações, pensando aí na quinta, que é a visão de mundo teal. Então, a visão de mundo teal, ela é uma visão de mundo evolutiva, né? Então, a gente tinha lá a impulsiva, a conformista, a realizadora, a pluralista e agora a evolutiva. É uma visão profundamente inédita aos olhos do autor, que abre novas possibilidades radicais de administração de organização em si. O mundo é visto como um lugar para desenvolvimentos individuais e coletivos. Então, importa sim, né, o outro, a pessoa, e importa também a organização, e em nenhum momento é uma coisa em detrimento de outra, são sempre as duas coisas em conjunto. Somos chamados a descobrir e caminhar em direção ao nosso verdadeiro eu, para desenvolver o nosso potencial único. Devemos nos esforçar para ter sucesso. Podemos sim nos tornar qualquer coisa que quisermos, se realmente nos dedicarmos a isso. Então, ele também traz uma visão mais realista, né, do próprio mundo, do mundo em transformação, das pessoas em transformação e de como a gente pode sim trazer esse processo realizador, esse processo de conquistas, mas que isso exige um esforço, que as coisas não caem do céu, não é uma visão romântica do mundo, não é uma visão de que né, eu tenho que ter vontade, eu tenho que só basta querer que as coisas acontecem. Não, eu tenho que fazer acontecer, tá? Eu tenho que compreender isso, eu tenho que realmente colocar a mão na massa e a partir do momento em que eu me dedico a qualquer que seja essa coisa, eu realmente consigo fazer com que ela aconteça. As pessoas aprendem a abandonar ideias pré-concebidas do que deveriam ser e aprendem a ouvir dentro de si, a ir para onde a vida os chama. Então, ela tem um senso organizacional, de vida. Eu acho que é por isso que ele chama essa visão de mundo como uma visão de mundo evolutiva, porque começa a mudar e a considerar esse processo evolutivo mesmo, com que as coisas caminham, com que tudo acontece, tá? E aí a gente tem também os 3 principais avanços das organizações TEAL. Domando o ego, retidão interior como bússola e ansiando por integridade. Então essas organizações evolutivas, né, elas partem desse princípio que você precisa domar o seu ego, ter essa retidão, essa integridade como bússola, né, como norte para suas decisões, e você ansiar o tempo todo por essa integralidade, essa integridade, essa condição mais completa, não só do ser humano, mas do ser humano enquanto vivência, né, ou enquanto formação organizacional. E aí eu vou falar rapidinho aqui de cada um desses avanços e vamos aprofundar neles ao longo aí do que, né, dessa segunda parte aí do que está restando da live. E o livro, gente, ele traz
muitos exemplos, muitos desenhos, muitas dinâmicas, didáticas que vale muito a pena a ler e a verificar, tá bom? Chequem, não vão no meu bico. Quais são então os avanços, né? Primeiro, domando o ego. Podemos aprender a minimizar a nossa necessidade de controle. É uma mudança profunda que aumenta a nossa capacidade de confiar nos outros e na vida. Contratempos e erros não precisam mais ser enfrentados com medo, raiva ou vergonha, mas como oportunidade de aprender sobre quem nós somos e a crescer cada vez mais. O segundo avanço é a retidão interior como bússola. É aonde nós mudamos de parâmetros externos para parâmetros internos nas nossas tomadas de decisão. Estamos preocupados com a nossa retidão interior. Essa decisão parece certa, a gente começa a se questionar mais. Eu estou sendo verdadeiro comigo mesmo? Isso faz sentido com os meus valores? Ou eu estou ferindo algum valor para esse tipo de trabalho, para dar continuidade a esse tipo de trabalho? Então, essas reflexões começam a fazer parte da nossa rotina, do nosso dia a dia e são valorizadas pelas organizações. E terceiro, ansiando por integridade. É então um desejo profundo de integralidade, de nos reunirmos com tudo que somos, com os outros ao nosso redor e com todas as formas de vida e natureza que nos impulsiona a uma profunda compreensão de que estamos todos profundamente interconectados e que somos indivisíveis. Entram então as práticas de gestão que exploram necessidades, anseios e capacidades humanas fundamentais, enxergando as organizações como sistemas vivos, como um organismo vivo. Ver as organizações como máquinas parece claramente algo desumano e grosseiro. As pessoas são mais do que as engrenagens a ser alinhadas em um organograma. Essa é a visão de mundo teal. Essa é a visão de mundo das organizações evolutivas. As organizações teal falam sobre a sua organização como um organismo vivo. A vida, em toda sua sabedoria evolutiva, administra ecossistemas de beleza insondável, sempre evoluindo em direção a mais integralidade, a complexidade e a consciência do porquê ou de como tudo isso está funcionando. Elas também trazem 3 significativos avanços que desafiam fundamentalmente a gestão tal como conhecemos. Então, lembra, cada uma tinha 3 avanços? A TEAL também tem. Quais são eles? São a autogestão, a integralidade e o propósito evolutivo. A autogestão, então, são sistemas poderosos e fluidos de autoridade distribuída e inteligência coletiva. Eu adorei esse tema, não tinha visto antes em nenhum dos autores que eu estudo da área administrativa, inclusive, que fala sobre a distribuição da autoridade e da inteligência coletiva. Isso é muito, achei muito legal, muito inteligente mesmo. A integralidade, que é então um conjunto consistente de práticas que nos convidam a largar a máscara, reivindicar a nossa integridade interior e trazer tudo o que somos para o nosso ambiente de trabalho. E o propósito evolutivo é a vida e o senso de direção próprios. Somos convidados, então, a ouvir e entender o que a empresa pretende se tornar e para onde ela quer ir. E se a gente conseguir ter essa visão do que a empresa precisa, de como nós, né, somos membros, como nós vamos realizar isso, a gente consegue trabalhar em conjunto com esse senso comum de um propósito único. Bom dia, Israel, que honra, seja bem-vindo. O Israel colocou aqui, ó, preciso muito desse tema no meu time. Vamos fazer uma live aí, um Zoom, né, com o seu time, eu me coloco à disposição. Não sei se você viu, esse é o livro aqui da semana, tá? Vale muito a pena, o autor é fantástico e vale muito a pena a gente estudar mais sobre isso. Esses 3 avanços, né, da visão de mundo teal, a autogestão, a integralidade e o propósito evolutivo, eles reforçam um ao outro. Então, eles trabalham num ciclo virtuoso
onde a cada manifestação em um desses avanços acaba reforçando o outro. E aí, então, a gente vai aprofundar cada um deles, que é isso que o autor aprofunda em todo o livro. O primeiro avanço, o avanço 1, é a condição da autogestão. Então, o autor traz assim, ó: pensávamos que hierarquia e pirâmide eram necessárias. Agora sabemos como criar sistemas muito mais poderosos e fluidos de autoridade distribuída. Ninguém é chefe de ninguém. As pessoas desenvolvem autonomia e, como eu gosto de dizer, junto com a autonomia vem sempre muita responsabilidade. E na autogestão vem a autorresponsabilidade. Grandes grupos precisam de estruturas e mecanismos de coordenação, mas podem sim operar mais poderosamente sem chefes. A hierarquia não consegue lidar com a complexidade. Há muitas variáveis envolvidas. Às vezes, há contextos pessoais que a organização não está ciente, e isso é preciso levar em consideração também. Todos os sistemas complexos que existem no mundo operam com base em estruturas de autoridade distribuída. Na autogestão, existem estruturas e mecanismos de coordenação. Então, gente, não é que virou o samba do crioulo doido aqui e tá todo mundo tudo liberado e não precisa ter regra, não precisa ter ordem. Não é isso. Existe o processo de autogestão, de autoridade distribuída, de mecanismos de coordenação, onde as pessoas sabem exatamente aonde se encaixam e qual é o seu realmente papel, né? As pessoas trabalham em papéis definidos e há processos para as tomadas de decisões. Aprendem a lidar com conflitos e assim por diante. Então, tudo está claro na manifestação, inclusive aquilo que não está previsto, porque a visão de mundo teal, a visão de mundo evolutivo, ela considera que o mundo em constante mudança, ele não vai ser o mesmo sempre, inclusive as pessoas que ali estão. Pessoas trocam ideias para avaliar as suas decisões e não precisam de metas ou chefes. Elas enfrentam os seus clientes e concorrentes diretamente e sabem que os seus empregos dependem de que façam um bom trabalho e tomem decisões sensatas. Também há um senso de responsabilidade e pertencimento sem igual. Elas têm muito orgulho do trabalho que fazem e da capacidade de se auto-organizarem. Qualquer pessoa que se posiciona fortemente a respeito de um problema ou de uma possibilidade tem o poder de fazer algo a respeito. Ela sabe exatamente o que deve ser feito. E, ao mesmo tempo, toda decisão é influenciada por uma forma de inteligência coletiva, pois todos os que têm algo significativo a contribuir são ouvidos. Quanto maior for a decisão, mais as pessoas precisam pedir conselho. Ele fala muito desse processo do aconselhamento, que é essa condição de ouvir uns aos outros. Então, por exemplo, você está começando um trabalho novo, você não vai perguntar para quem já fez, para quem já sabe? Às vezes você está na nossa empresa, né, na nossa indústria tem muito disso. A pessoa entra embaixo, né, nas vendas, vamos dizer assim, nas visitas, e aí vê alguém que está se despontando, e ela vai lá e pergunta: o que você está fazendo? Como é que você está agindo, né? O que você está fazendo diferente? Me dá uma dica, como é que eu posso melhorar? Ou na minha apresentação, ou no meu fechamento e tal. Então, isso é um processo natural. As pessoas precisam ouvir umas às outras. Quem tem mais experiência precisa ensinar quem tem menos experiência. E isso não quer dizer que um sabe mais ou é melhor do que o outro, né? É um processo de contribuição, de cooperação ou de intercooperação. Aqui importa mais ajudar uns aos outros a estabelecer limites saudáveis, inclusive a não trabalhar demais. A realidade é um motivador mais poderoso do que a hierarquia. O Israel tá feliz aqui, né, Israel? É muito bom mesmo. A gente começa a ler e começa a ver onde se encaixa isso na nossa realidade, e eu também fico eufórica. A questão não é tornar todos iguais, é permitir que todos se tornem as versões mais fortes e mais saudáveis de si mesmos. Israel falando aqui, ó, esse é o processo que precisamos ajudar a equipe a evoluir. Perfeito, é isso mesmo. E olha essa frase do autor. A questão não é tornar todos iguais, é permitir que todos os funcionários ou todos os membros da equipe, todos os nossos
líderes, os nossos sócios, os nossos parceiros, se tornem as versões mais fortes e saudáveis de si mesmos. Eu adorei. E aí a gente vai então para o segundo avanço, porque o nosso tempo está acabando e temos mais coisas para contribuir, porque o autor é maravilhoso. No avanço 2, que é a busca pela integralidade, é quando uma energia enorme é liberada, quando finalmente deixamos a máscara cair, quando ousamos ser totalmente nós mesmos. Estou evoluindo primeiro, estou me ressignificando, muito bom. A gente precisa, né, para poder ser exemplo, principalmente numa posição de liderança igual a que você ocupa. Então, olha só, ele começa a falar nessa busca pela integralidade na assunção, ou você assumir quem você realmente é. E às vezes a gente não assume quem a gente realmente é porque a gente não gosta dessa nossa versão. Aí vou aproveitar o gancho aqui do Israel, ó, estou encantado com o meu novo eu. Acreditem ou não, ou melhor, não acreditem, tenham as suas experiências e vocês provavelmente se surpreenderão com uma versão melhor de si mesmo. Mas para você criar ou construir essa nova versão, você precisa encarar a sua realidade, né? Então você precisa sim deixar as máscaras caírem e ser totalmente você mesmo. E se você não gostar daquilo que você vê, se você não gostar de quem você realmente é ou de como você está se manifestando nesse momento, é essa hora para você mudar. É essa oportunidade que você vai ter de ser e fazer a diferença. Então, o Frederic fala assim: todos nós temos as nossas histórias pessoais e na presença de outras pessoas, muitas vezes evitamos ser totalmente nós mesmos. Mas a verdade é que o trabalho pode ser um lugar maravilhoso para descobrirmos partes de nós mesmos que nem sabíamos que existiam. Essas partes podem ser positivas e podem ser negativas. As negativas, que bom que a gente descobriu e enxergou para poder mudá-las. E as positivas são as que vão nos ajudar a mudar o que não está tão bom assim e quer dizer que a gente pode melhorar sempre. O momento mais difícil é deixar isso para trás, né? Porque a nossa realidade, né? Quem a gente é e agora? Como que a gente vai ser? É uma crise mesmo. E é bom que gere essa crise para a gente poder construir algo diferente e, o mais importante, algo melhor. O trabalho torna-se, então, um veículo em que os colegas ajudam uns aos outros a revelar a sua grandeza interior e a manifestar a sua vocação. Lembra no avanço anterior, né, que era abrir mão do ego, que as pessoas ajudam a cada um se tornar, né, as versões melhores, mais fortes de si mesmo? Então, isso se complementa aqui, né? Então, os colegas ajudam uns aos outros a revelar a sua grandeza interior. Os relacionamentos mudam de forma sutil, mas profunda, quando as pessoas se veem não apenas como colegas, mas também como pessoas capazes de contribuir com profundo amor e carinho e vivenciar, né, junto com a gente essa crise de crescimento, tá? As organizações que levam a sério a integralidade descobriram que a tarefa principal é criar um espaço seguro, onde nos sentimos seguros o suficiente para compartilhar com os outros os nossos dons, as nossas dúvidas, os nossos medos e os nossos anseios mais profundos. Sim, às vezes a gente enxerga uma parte de nós que não é tão legal assim. E aí, se eu não tenho um ambiente seguro, se eu não tenho pessoas com quem eu posso confiar, qual que é a tendência? Eu me fechar de novo e não ter a oportunidade de transformar aquilo. Então, a ideia da organização TEAL é que os ambientes sejam seguros, com a queda das máscaras, as relações sejam cada vez mais de confiança realmente, né? De você saber que você pode contar uns com os outros, e aí sim você consegue proporcionar ou otimizar essa transformação da sua melhor versão o mais rápido possível ou o mais fortemente possível. Às vezes não é tão rápido assim, mas você fica cada vez mais forte. Algumas organizações criam momentos coletivos de autorreflexão. Lembra que eu falei lá que a gente precisava, né, refletir, começava a pensar mais sobre o nosso propósito que a gente estava fazendo ali. E esses momentos de autorreflexão se revelam intensamente poderosos na construção da cultura da integralidade e do pertencimento.
tá? Desse senso de pertencimento. Então, como é que a gente vai ajudar mais uns aos outros se a gente não ouve os outros, né? Se a gente não reflete sobre os outros e muitas vezes nem sobre nós mesmos. As nossas possibilidades se abrem quando deixamos de julgar as nossas falhas. Quando o foco começa a ser na solução. Quando a gente vê sim o que tem de ruim e a gente pensa junto, como vamos resolver esse problema? Ou o que eu posso fazer para te ajudar essa versão, esse traço negativo em você, ou essa forma com que você se manifesta, muitas vezes até porque você aprendeu assim. É uma referência que você teve de algo que você nem imaginava, não sabia que não era tão positivo assim. Então, o coletivo ajuda a gente a ampliar essa nossa visão e nos fortalece, nos dá força para esses momentos mais críticos. Em organizações autogeridas, a confiança é o segredo da colaboração produtiva e alegre, né? É o que faz aquela condição da gestão mais leve ali, né, de ter menos peso e ajuda a gente realmente a conseguir superar as nossas adversidades. E aí nós vamos para o terceiro e último avanço das organizações TEAL, das organizações evolutivas, que é o propósito evolutivo. Então o Frederick nos traz que nas organizações TEAL as pessoas aprendem a domar os medos de seus egos e esse processo abre espaço para explorar questões mais profundas sobre significado e propósito, tanto individual quanto coletivamente. Quando uma organização realmente tem um propósito nobre, não há competição, há cooperação. Mas a noção de propósito evolutivo representa mais do que um nobre propósito, então vai para além disso. Em vez de prever e controlar, passamos para algo muito mais poderoso: sentir e responder. A gente começa a realmente integrar mais e a realmente desenvolver essa cultura da integralidade. Estamos presentes e com todos os sentidos em plena atividade. Absorvemos muitas informações, consciente ou inconscientemente, e nos ajustamos continuamente à nossa realidade ou à realidade à nossa frente. Temos um propósito nos puxando para frente. É por estarmos presentes para esse propósito em todo momento que temos mais probabilidade de alcançá-lo. Então, tá claro para todo mundo o que cada um está fazendo ali. E principalmente, está claro para todo mundo a importância de cada um que está ali. Então, olha como muda, né? Inverte a questão da pirâmide ali, a questão da hierarquia em si. E é aquela condição ali da tomada de decisão coletiva, né? É mais inteligente. Da distribuição, né? A hierarquia distribuída que ele fala. Grande parte, o objetivo não é dar a todos exatamente o mesmo poder, é tornar todos poderosos. O objetivo não é dar a todos exatamente o mesmo poder, é tornar todos poderosos. Grande parte da escuta do propósito acontece simplesmente ouvindo das pessoas o que é preciso e usando o processo do aconselhamento para que isso aconteça. Então essa troca, ela é primordial e é por isso que a confiança, né, é o segredo da colaboração produtiva e alegre. O propósito da organização fornece o alinhamento suficiente para que todos tenham essa mesma visão. A mudança, quando necessária, e ela será necessária, parece acontecer natural e continuamente. As pessoas são livres para agir de acordo com o que sentem ser necessário ser feito. As novas práticas são fundamentais para reinventar as organizações. E aí, gente, de novo, a gente precisa, o Israel falou aqui, eu primeiro preciso eu evoluir, eu me ressignificar para poder levar isso para a organização. E isso faz muito sentido, até, né, coaduna com o que o próprio autor traz. Por quê? Como isso está claro em relação à condição do propósito evolutivo da organização e as pessoas que vão se afinizar a esse propósito e o papel de cada um e o poder que cada um tem, né? E a clareza da decisão, da ação,
de acordo com o que deve ser feito, porque todos sabem qual é o resultado, qual é o propósito que deve ser alcançado, isso numa organização hierárquica parece impossível. Quando a gente fecha o olho assim, a gente pensa numa grande organização, no sistema piramidal, falar que não precisa ter um chefe, alguém mandando, alguém cobrando, parece um caos total. Mas a boa notícia é que é possível e já existem organizações, inclusive grandes organizações, agindo, se transformando dessa forma. É fácil? Não. É um processo totalmente disruptivo, como eu falei no começo da live, e que exige de nós maturidade, responsabilidade e autonomia para fazer isso acontecer. Mas é preciso que a gente realmente passe por um processo de transformação. Não tem varinha de condão, não tem mágica, não é estalar os dedos para que as coisas aconteçam. É preciso fazer acontecer. E às vezes fazer acontecer vai sim gerar crises, a gente vai precisar mudar, a gente vai precisar enxergar formas diferentes de fazer o que a gente fazia antes, a gente vai ter que deixar de fazer coisas que a gente fazia antes, que a gente está acostumado, que é fácil, ou até coisas que a gente gosta. Vamos ver o que o Israel está colocando ali, ó. Tive que aceitar que precisava evoluir. E um processo muito gostoso descobrirmos que podemos ir além, exatamente. Então, assim, pode sim, e o Frederic fala aqui que vão haver momentos de crise e que essas crises muitas vezes vão ser dolorosas, né? Então isso vai acontecer com a gente. A gente vai ter pessoas contra a gente vai ter pessoas criticando a gente vai ter pessoas que não compreendem por que a gente está fazendo ou passando a fazer determinada coisa diferente do que a gente fazia antes. Isso faz parte de toda mudança. Faz parte das nossas mudanças pessoais, faz parte das nossas mudanças culturais, das mudanças organizacionais, inclusive é sobre isso que a gente está falando aqui, tá? Então, dos 3 avanços, a noção de que as organizações têm um propósito evolutivo e que podemos escutar esse propósito é talvez o mais sutil e de longo alcance. É também o que ainda temos mais a aprender. Também o mais difícil nesse momento, mas a partir do momento em que a gente começa a agir dessa forma, ele tende a se tornar mais fácil e a simplificar tudo aquilo que a gente faz. Precisamos ajudar a construir um modelo organizacional que está inspirando pessoas em todo o mundo a imaginar um futuro mais poderoso, cheio de alma e com propósito. Precisamos sim atualizar a forma como pensamos sobre a mudança. Podemos ter um modelo mental que se origina de uma visão de mundo e que pode e deve ser atualizada. Se a gente muda, se a gente evolui, se tudo muda, se tudo evolui, se a tecnologia evolui, se as máquinas avançam, a gente precisa melhorar tudo isso, tá? Então a gente tem que sim atualizar a nossa visão de mundo. Talvez a gente não consiga implementar uma visão de mundo real totalmente 100% agora, mas a gente precisa começar a construir isso, a construir esse mundo melhor, a construir esse mundo mais forte. A verdade é que nossas organizações são tão complexas que, por mais inteligentes que sejamos, não podemos prever o que acontecerá quando introduzirmos, inclusive, até essas grandes mudanças. A gente não sabe nem como a gente vai reagir, né? O que vai sair daí, dessa nova mudança. Portanto, a sugestão do Frederic é que a gente não queira mudar o mundo de uma única vez. Portanto, vamos começar com 1 ou 2 mudanças que fazem mais sentido por enquanto e, em seguida, escutar com atenção a próxima mudança que o sistema pedirá. A tendência é que isso vá acontecendo naturalmente. A tendência é que a gente vá vendo cada vez com mais clareza o que precisa ser feito e ou mudado, principalmente. Isso requer, sim, uma nova postura, uma nova conduta, uma postura que mostre confiança e um forte compromisso com a jornada. A maioria de nós anseia trabalhar em hierarquias naturais. Anseia por comunidades em que possamos trazer todo o nosso ser, quem nós realmente somos. A maioria de nós anseia por um propósito que nos dê orientação e significado.
E aí, para finalizar, eu deixo um resumo da última parte aqui do livro, né? Que o Frederic traz, né? Ele coloca assim, ó. Isso é só o início, tá? Então, o resumo dessa página aqui é essa frase que eu vou falar e finalizar a live pontualmente às 11 horas. São tempos extraordinários para estar vivo. Muitas vezes confusos, mas cheios de possibilidades. Cabe a nós inventar um novo caminho. Somos as pessoas por quem esperávamos. Não dá mais para cobrar dos outros. Não dá mais para cobrar do pai, da mãe, do vizinho, do chefe, do líder, do dono, do patrão, do filho. Não dá mais. Somos as pessoas por quem esperávamos, tá bom? Pontualmente 11 horas. Encerramos a nossa live de hoje e domingo que vem estaremos juntos aqui com um novo livro, o livro da semana e uma nova live. Obrigada a todos que contribuíram aqui com a gente. Obrigada, Israel. Obrigada pela participação. Espero você nos próximos domingos e todos vocês também que estão nos assistindo, seja online, seja quem vai ver o vídeo depois, conto com vocês, tá bom? Beijo grande, um excelente fim de domingo e uma semana maravilhosa, com o fechamento de um mês fantástico e o início de um mês ainda melhor.